Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, para nossa alegria, está conosco mais uma vez Divaldo Franco. Como está, Divaldo? Muito bem, graças a Deus. É sempre bom estarmos juntos, né, Divaldo? Com os nossos amigos de casa. Sem dúvida. Divaldo, tem acontecido muitos problemas, algumas catástrofes pelo Brasil afora e pelo mundo do modo geral. No seu livro, um dos mais recentes, Transição Planetária, você faz alguns comentários, algumas citações a respeito desses casos. Você poderia hoje expor para a gente acerca desse tema, por favor? Com muito prazer. Desde os recuados dias em que Jesus esteve conosco, que a sociedade experimenta uma grande expectativa. Merece recordar que Jesus estava em Jerusalém e, ao sair do templo, os discípulos, deslumbrados com esta obra colossal, disseram-lhe: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E Jesus, com seriedade, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas anotações constam do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 32. Atravessaram o vale do Cedron e foram momentaneamente ao Jardim das Oliveiras. Ali então, defronte do templo, os discípulos, atemorizados com aquele prognóstico, perguntaram-lhe: dize-nos quando isto acontecerá. Quais são os sinais que nós teremos desses insucessos? E Jesus narrou o célebre sermão profético. Ele procura esclarecer que a sociedade passaria por tremendos períodos de dificuldades e de desafios. E que, naturalmente, naqueles dias tumultuosos, quem estivesse no campo não teria tempo de ir à cidade. Aquele que estivesse no telhado não teria tempo de descer para poder reunir os seus objetos de valor e evadir-se das catástrofes. E adentrando-se ainda mais na psicologia da criatura humana, reportava-se que os filhos entregariam os pais à justiça, os pais entregariam os filhos, e mesmo haveria calamidades de todo porte. O sol perderia sua luz, a lua se banharia de sangue. E ante um prognóstico fatídico tão grave, ele continuou: se não fosse por amor do Pai aos seus eleitos, tudo isso se tornaria ainda mais grave, porque estes sinais são apenas o começo. Mas também São Mateus, São Lucas referem-se a essas catástrofes, que estarão perfeitamente desenhadas mais tarde no Apocalipse de São João. Os séculos dobraram-se e vemos que, através da história, o prognóstico do fim do mundo, do fim dos tempos, torna-se cada vez mais uma realidade. A Bíblia faz a mesma abordagem, referindo-se aos tormentosos dias no Vale do Armagedon. O Vale do Armagedon, também chamado Vale de Josafá, é um local que ficava no Oriente Médio, por onde passavam todos os povos na direção de Israel. Ali se travavam muitas batalhas, principalmente dos egípcios, dos caldeus, dos babilônios. E, naturalmente, os profetas previram que haveria uma batalha final, que seria entre o bem e o mal. A batalha decisiva no Vale do Armagedon. São simbolismos que nós podemos interpretar com as claridades soberanas da doutrina espírita. Quando Allan Kardec propôs a descoberta do mundo espiritual, que logrou ao apresentar o Livro dos Espíritos, ele naturalmente examinou em o Evangelho aqueles textos mais complexos e de difícil interpretação. Naturalmente, a tese do fim do mundo veio à baila. E Allan Kardec, estudando em A Gênese como deveriam ocorrer essas mudanças, apresenta-nos uma nova geração. Mas em O Livro dos Espíritos, no capítulo 6º da terceira parte, a lei de destruição, Allan Kardec aborda com propriedade essas tragédias do cotidiano e interroga os seres venerandos: por que existe a destruição? A destruição é uma lei de Deus e os espíritos redarguem, sem dúvida. É necessário que tudo se destrua para renovar-se. É um fenômeno natural, porque vivemos no mundo das formas e o mundo da realidade é outra. Vivemos no mundo biológico, principalmente os seres vegetais, animais e humanos. E esse processo é de transformações incessantes.
Logo, Allan Kardec dá-se conta de que é necessário que ocorram essas mudanças, tanto de natureza sísmica, nos fenômenos geológicos, como de natureza emocional, social, psicológica, econômica e, particularmente, da grande transição moral, porque deve passar a sociedade. Naturalmente, o decantado fim do mundo, nos últimos tempos, adquiriu maior febricidade, quando os estudiosos do calendário maia estabeleceram que o ano 2012 seria a etapa final, porque a partir dali os maias não mais estudaram os eventos do futuro. É compreensível que se chegue a essa conclusão um tanto apressada. Isto porque o calendário maia narra episódios desde antes da sua própria cultura, como também depois. Mas o que ocorre é a grande transformação, conforme Allan Kardec, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Um mundo feliz. A Terra também, na sua condição de planeta, evolve. As suas placas tectônicas ainda estão em constante mudança. E ao lado disto, no seu estado mais primitivo, os metais estão superaquecidos, ígneos, as rochas estão todas liquefeitas na intimidade do planeta, que sofre os seus fenômenos naturais e, periodicamente, essas falhas que fazem parte de todo o circuito já mapeado do nosso planeta, chocam-se, produzindo as terríveis calamidades. Recordamos-nos, por exemplo, do dia 26 de dezembro do ano de 2004, às 8 horas da manhã, quando no Oceano Índico, duas grandes placas chocaram-se e nós tivemos o tremendo tsunami. Esse tsunami que afetou 11 países e, saindo do Oceano Índico, atravessou o Atlântico e as costas da África, deixou um saldo terrível de 230 mil mortos. A primeira onda, a devastadora, que atingiu a altura de 30 metros e que tombou de uma maneira terrível sobre aquele local em que estava o epicentro, matou de imediato 120 mil pessoas nesse paredão, que naturalmente se transformou no mais hediondo fenômeno dessa natureza na história da humanidade. Mas de lá para cá, surgiram quantos outros? Recordamos-nos recentemente do tsunami que varreu as costas do Chile e que também mudou a estrutura do nosso planeta, como aquele. E logo depois tivemos a calamidade do vulcão na Islândia, cujas cinzas atiradas a mais de 10 mil metros de altura mudou totalmente a geografia dos voos internacionais, paralisando a Europa. E, por consequência, outros vulcões da mesma cordilheira ameaçam, se um dia vierem a sua explosão total, a uma erupção gigantesca, paralisar o mundo, porque as suas cinzas podem cobrir a nossa atmosfera. São estudos prognósticos que ainda não são confirmados e que certamente não o serão, assim o desejamos. Mas verificamos, por exemplo, o superaquecimento, o lento aquecimento do nosso planeta, graças à intemperança humana, os gases atirados da atmosfera, a poluição dos rios, dos mares, dos lagos com o mercúrio e outras substâncias e, naturalmente, a mudança do clima. Temos sido vítimas periódicas das grandes enchentes. O Brasil experimentou essa calamidade no mês de janeiro, quando nas cidades serranas, aliás, vítimas anuais de tragédia em menor dosagem, porque esta última foi considerada a mais terrível, cujo número de mortos até então, e ainda subirá mais, já ultrapassa a casa dos 820 cadáveres encontrados. Então, essa calamidade que foram as chuvas torrenciais produziram desabamentos terríveis, perversos, que soterraram milhares de vidas. Vidas, algumas que se salvaram, vidas que foram aniquiladas, residências que se destruíram, mudando a geografia de Nova Friburgo, de Teresópolis, de Sumidouro e de outras cidades daquela região vitimadas pela tragédia. Mas não apenas no Brasil. Bangladesh, periodicamente assolada pelas grandes enchentes. A Austrália, que apresentou dos maiores índices de calamidade desta forma. A cidade de São Paulo, anualmente,
nos meses de dezembro e janeiro, vitimada pelas chuvas torrenciais, imprevisíveis, tropicais, trágicas, que não somente ceifam as vidas daqueles que morrem no momento, mas que também deixam um grande lastro de prejuízo material, de dano moral e de dano psicológico. Aqueles que sobrevivem a essas calamidades perdem o endereço de si mesmos, o equilíbrio, o sentimento de família, a harmonia interior e, sob outro ponto de vista, os pequenos haveres. Infelizmente, ou felizmente também, aqueles bem-aquinhoados têm sido vítimas, neste momento, dessas calamidades no Brasil e particularmente na Austrália, em que cidades nobres, características do primeiro mundo, invadidas pelas águas, tudo perderam. Mas ainda vêm as grandes calamidades depois, a leptospirose e também as outras enfermidades que defluem dos níveis das águas, águas infectadas que as crianças bebem, águas que, apodrecidas, ameaçam a saúde. Então nós estamos vivendo a grande transição. Muitos têm medo de que isso se faça alarmante de um momento para outro, total, e que se caracterize por uma tragédia que venha destruir o planeta. Cabe ao Espiritismo, doutrina racional, esclarecer que essas calamidades fazem parte de um processo, o processo de mudança. Poderíamos evitar isso? Até certo ponto, sim, porque nós constituímos populações que nos caracterizamos pelo ódio, pela perversidade. E muitas vezes invadimos cidades no passado com armas de destruição, incendiamos povoados, destruímos as colheitas, salgamos a terra para que nada pudesse ali ter vida e geramos karmas individuais, karmas coletivos. Desencarnamos e, por mais incrível que pareça, oportunamente as leis divinas unem-nos em uma viagem de avião, que vai ser vitimado por qualquer um problema de natureza mecânica ou atmosférica, ou mesmo de natureza falha humana. Outras vezes, através de acidentes calamitosos nas estradas, nos grandes feriados, como neste que tivemos no mês de janeiro recente, em que a imprevidência, o alcoolismo, o desespero das pessoas apressadas provocam desastres calamitosos, quando retornam das férias, quando retornam do prazer. Portanto, invigilância humana. Mas outros fenômenos que hoje já não temos mais, as pestes. Eu me recordo, por exemplo, a peste negra, a invasão dos gafanhotos que devoravam todas as lavouras, já graças à tecnologia e à ciência da inteligência humana, desapareceram quase que praticamente do calendário das tragédias internacionais. Vivemos, então, essa questão dos transtornos das mudanças. Não haverá, portanto, o aniquilamento da vida na Terra, o fim do mundo, a destruição. Haverá a morte. Mas a morte é um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico faz parte do processo da vida. Para nós morrer, seja num acidente ou seja no leito de conforto, a questão é apenas de natureza emocional, porque encerra o ciclo da vida, mas não encerra a vida, porque nós continuamos a viver. Dessa maneira, essas calamidades que tanto chocam estão dentro do mapeamento das nossas necessidades evolutivas. As autoridades, representando o povo, podem minimizar, tomando providências que são muito estudadas nos dias da calamidade e logo esquecidas, assim que mudam as paisagens e as temperaturas, até o próximo ano, quando se repetem cada vez mais trágicas. Desta maneira, como veremos na continuação dos nossos comentários, essa transição planetária que tantas dores nos tem causado fazem parte do processo da evolução. Por isso são uma lei da natureza, como Allan Kardec estabeleceu. Mas também nós estamos experimentando outras calamidades, que são a poluição mental, a poluição moral, a poluição do egoísmo, principalmente das grandes empresas imobiliárias, que procurando aproveitar-se do paisagismo, constroem
lugares de grande perigo, sem maiores preocupações com as avalanches, com as derreadas das terras, com as chuvas tropicais e mesmo com os terremotos. Nos países onde os terremotos são mais frequentes, por exemplo, São Francisco, na Califórnia, as providências arquitetônicas são tomadas com muito critério e respeito nas suas construções, para evitar as calamidades mais trágicas. Dessa forma, o Brasil tem experimentado dores acerbas. Santa Catarina há poucos anos, Santa Catarina novamente no mapa das expiações coletivas. Essas expiações coletivas e dolorosas fazem parte do nosso processo da evolução. Não pensemos, portanto, que o mundo se vai acabar, porque o fenômeno da morte em nós é tão natural que, quando ele ocorrer naturalmente, nós mudaremos de estágio vibratório e a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade, de justiça? Divaldo, aquelas complementações que você deixou no ar, você pode trazer para os nossos amigos, por favor? Naturalmente, que todos temos interrogações. Por que acontecem tantas desgraças com pessoas boas? E aquelas que são generosas, muitas vezes, têm uma vida muito agradável. Por que existe tanta injustiça, tanta impunidade na Terra? Porque no relacionamento conjugal, os indivíduos, depois de passar o encantamento, começam a experimentar animosidade, perseguições, e partem esses mais perversos e cruéis na busca do seu destino, deixando muitas vezes lesionados sentimentos familiares, da construção do lar ou da pessoa com quem conviveu em parceria afetiva e sexual. O Espiritismo vem explicar que existe uma lei no universo, a lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que tem um efeito provém de uma causa equivalente. Quando esse efeito é inteligente, se ele é emocional, se ele me afeta, ele procede de uma causa que é idêntica. Então, essa lei de causa e efeito proporciona a reencarnação. A reencarnação enseja colocar os indivíduos que se comprometem à borda do abismo para os necessários resgates. No caso das perturbações humanas, dessas impunidades, tanto políticas, policiais, sociais, domésticas, de relacionamento, elas não ficam realmente olvidadas da lei, porque elas se inscrevem no perispírito daquele que pratica o mal. E mais cedo ou mais tarde, ele renasce, sob a injunção do resgate. Vemos, por exemplo, o indivíduo perverso que se compraz na crueldade, na pedofilia, no adultério, na prostituição, na corrupção dos costumes, no crime do colarinho branco. E eles triunfam sob o aplauso popular. E perguntamos, mas onde? Olhemos agora. Aqueles que nascem com a vida ceifada, aqueles que nascem sem o cérebro, aqueles que nascem com a acromegalia, aqueles outros que nascem com os transtornos mentais, aqueles que apresentam as terríveis deformidades físicas, os degenerados, chamados tecnicamente fenômenos teratológicos, que desde o berço trazem essas anormalidades congênitas. São eles aqueles cruéis, aqueles perversos, aqueles que não foram justiçados pelos códigos das leis humanas e não foram momentaneamente alcançados pelos códigos divinos. Agora renascem para pagar. Ninguém permanece impune, porque onde o indivíduo vai, também assim a sua consciência. E a consciência é o juiz, é o advogado, é o promotor, mas é também a testemunha. A testemunha severa que ele aponta o erro e que o faz recordar naquele desvario em que ele se encontra nos processos da paralisia, das paresias, das alucinações, da hebetação, nos momentos em que, em um período em que perde a consciência por um longo prazo, está encarcerado para poder expiar os males que praticaram. Também esses
serão vítimas, ou seremos vítimas, das calamidades gerais, do grande momento de transição do planeta. Eles muitas vezes estão numa boa posição econômica e veio uma tragédia desta natureza, arrebatando-lhes as vidas queridas, às quais se vinculam profundamente tocados, ou levando-os a enfermidades muito graves, a transtornos terríveis de natureza psicológica, ou mesmo a ceifarem alguns órgãos, serem vítimas de acidentes que lhes despedaçam o corpo e colocam-nos no cárcere de uma matéria, numa prisão sem grades para espiar. Mas a misericórdia divina também é amor. Não é somente justiça. A justiça alcança, mas o amor atenua. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos. Se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos, reajustemos, pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes, tanto encarnados como desencarnados. E nessa grande transição que se vem operando desde os anos de 1970, quando o sistema solar, segundo Hartley, o grande astrônomo, e outros, estaria adentrando-se na faixa imensa de fotos que envolve a grande estrela de terceira grandeza, que é Alcíone, para criar em todo o sistema uma outra psicosfera, e que por volta do ano de 1988-90, a Terra entrava por sua vez nessa camada de fotos, onde ficará por quase 2000 anos. Abrindo parênteses, na vez anterior em que isso ocorreu, os indianos chamam o período das trevas, o período de Kali Yuga, o período dos grandes sofrimentos. Naturalmente, o sistema saiu e, ao realizar o seu grande périplo de 26.000 anos em órbita elíptica, novamente entra na camada de fótons, e então que se dá a transmigração de espíritos de uma outra dimensão, no caso, Alcíone, uma das 7 Pleiades, essas estrelas da constelação do Touro, que eram visíveis da Terra desde a Grécia Antiga. Se nós nos recordarmos da mitologia, vamos ver, por exemplo, como era considerada essa estrela dentro do conceito mitológico dos gregos. Pois agora, acercando-se o nosso planeta de entrar neste imenso oceano de fótons azuis, cuja luminosidade não produz calor, segundo os astrônomos, naturalmente haverá a grande migração de espíritos nobres de Alcíone para o planeta terrestre. Mas, ao mesmo tempo, os maus, esses que se integram às falanges do mal, da crueldade, os fabricantes de armas inteligentes, de armas de destruição total, não apenas da vida humana, mas também da vida animal, da vida vegetal. Os comerciantes de vidas que se comprazem em seduzir crianças e jovens para o comércio da prostituição. Os responsáveis avarentos pela fome. Lendo as estatísticas da FAO, Organização Mundial de Alimentos, que tem sede na Itália, sabemos que 800 milhões de pessoas devem morrer à fome nos próximos 10 anos. E a Terra produz alimentos para todos sustentar-nos. A emissão de gases da China, dos Estados Unidos e de outros países de primeiro mundo que se recusam a diminuir essa emissão para poder equilibrar a sua produção tecnológica, esmagando outras nações reduzidas à miséria, esses governantes, os quais respeitamos a todos, embora não concordemos com um grande número deles, eles serão exilados do planeta. Aquelas feras chamadas as bestas de Belsen, as bestas dos campos de concentração,
que ceifaram 6 milhões de vidas inermes, não mais reencarnarão na Terra. Não haverá aqui possibilidade psíquica. Irão para mundos inferiores, conforme a proposta mitológica da Bíblia, em que Lúcifer, rebelando-se contra Deus, foi expulso do paraíso ao Hades, ao inferno, uma região de sofrimentos interminos. Esse Hades está dentro de nós, são sentimentos impuros. Então, aqueles que permanecerem nessa faixa sairão da terra, enquanto que os nobres espíritos do período de Péricles, no século V, aqueles filósofos, aqueles pais das ciências empíricas, retornarão. Os grandes pensadores do período pré-cristão, aqueles grandes idealistas da escola neoplatônica de Alexandria, os grandes renascentistas, os cientistas a partir do século XVI, XVII, os técnicos na área da ciência profunda, da nanotecnologia, do holograma, da astrofísica, eles reencarnarão para poder promover o planeta da Terra ao lado desses espíritos nobres que Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, afirma vir de Alcione. Mas não foi de Alcione que importa, de outro lugar virão esses números tutelares para poder travar a grande batalha do Armagedon. Não lá no Vale de Josafá, mas em nossas ruas, na violência urbana, que é a segunda causa mortes no Brasil, a violência urbana, para poder evitar a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, o enfermo, o afrodescendente. Nós, que mantemos tantos preconceitos, deveremos deixar esta carga do colonialismo, da nossa inferioridade, para que esses espíritos nobres desenhem uma era de fraternidade, de bem-estar em nosso planeta, ensejando-nos o mundo de regeneração. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentro dos postulados absolutamente kardecianos, especialmente em A Gênese, quando o codificador fala da geração nova, desses espíritos não comprometidos com o planeta, que irão naturalmente criar um novo Éden, um novo paraíso, a Jerusalém libertada. Tudo isso são símbolos das tradições do Velho e do Novo Testamento. O Espiritismo, marchando ao lado do progresso, avançará com a ciência, como disse Allan Kardec. Do dia que a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonemos este ponto e sigamos a ciência. Essa doutrina notável, que hoje se espelha na física quântica, na biologia molecular, para poder estudar o perispírito e para poder, na física, na astrofísica, acompanharmos a evolução planetária, essa doutrina nos diz que estamos no amanhecer de uma nova era. Essa transição planetária, e o nosso é um programa de transição, porque tudo é relativo no planeta terrestre. Ela se vem dando e ocorrerá mais acelerada. Então, provavelmente, teremos mais sofrimentos, especialmente aqueles que nos não prepararmos para uma convicção religiosa estruturada na palavra de Jesus, rica da certeza da imortalidade. Quando o corpo tombar, o espírito prossegue na sua trajetória no rumo do infinito até alcançar o reino de Deus, que está dentro do seu próprio coração. Divaldo, os nossos agradecimentos, esperamos contar com você em outras oportunidades. O nosso abraço e até o próximo Transição.